E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Hoje para responder uma pergunta que muitos aí me fazem há muito tempo, não só aqui nos tempos de professor do Parabólica, mas também nos tempos de aula presencial. E aqui a gente vai deixar registrado qual que é a função do Estado, quais as funções do Estado. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque tem muito conteúdo aqui, história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, conhecimentos gerais, atualidades. Vamos lá então falar de Estado. Lembrando também que os links das minhas redes sociais estão na descrição. Me segue lá, porque por lá, enquanto o UD late, lá eu falo um monte de coisa e já aviso quais serão os conteúdos. Bom, para falar de função do Estado, a gente tem que fazer uma volta no passado, porque entender o Estado, as funções do Estado, a gente precisa ter um acúmulo de debates sobre isso. Então a gente começa, na verdade, falando de política, estabelecendo aqui para vocês. Lá na Grécia clássica, lá na Grécia antiga, Aristóteles dizia que a política é o bem coletivo, enquanto que a ética, a busca pela felicidade, é uma questão individual, a política é um bem coletivo. Formados em assembleias, o corpo de cidadãos vão discutir qual será a melhor forma de se viver ou quais serão as melhores formas, as melhores políticas, práticas para a polis. Polis é a cidade-estado grega. Então, política tem a ver com o bem comum entre todos, tá? Enquanto que a ética é um bem individual, é uma questão valor individual de busca por felicidade própria. A política tem que pensar no todos, a política no todo. A política é feita para a polis, entenderam? E aí a gente começa a falar agora já mais de Estado. Para o Thomas Hobbes, aí a gente está no século XVII, para o Thomas Hobbes, que é um teórico, um filósofo teórico do absolutismo, teórico do antigo regime, o Thomas Hobbes ele defendia uma forma, ou pelo menos ele esclareceu em sua obra O Leviatã, uma forma de Estado centralizado, autoritário, nas mãos de uma única pessoa, um monarca. É a monarquia absolutista. Tá? E qual que é a função, aí falando da função do Estado, o objetivo do Estado para o Thomas Hobbes? Esse Estado se constitui a partir do contrato social. Ele tem por objetivo, o que é o contrato social? De alguma forma é feita uma escolha para a coroação desse monarca, que vai centralizar o poder. E ele tem as funções todas centralizadas em suas mãos. Ele tem o poder da legislação, o poder da jurisdição, então ele julga, ele tem o poder de fazer leis, o poder de executar, os poderes religiosos, o poder militar. E ele está ali, segundo Thomas Hobbes, a sua função enquanto Estado. Lembra da famosa frase do Luís XIV, o Estado sou eu? O Thomas Hobbes era inglês, tá? O Luís XIV é o rei francês, mas aqui a gente está falando sobre o antigo regime aqui. O Thomas Hobbes, ele fala, então ele defende que a função do Estado é a manutenção da paz nessa sociedade agora organizada. Por quê? Porque antes da formação da sociedade civil, para o Thomas Hobbes, antes da formação desse contrato social, nós vivíamos em um estado de natureza. E esse estado de natureza é um estado justamente sem Estado civil, um estado civil. É um estado sem leis. É a nossa natureza, vivíamos aí. E é perigoso, porque com a ausência de leis, segundo a compreensão do Thomas Hobbes, a gente faz de tudo, inclusive mata, sem sabendo que a gente não vai ser punido. Então, para o Thomas Hobbes, tá, é aquele famoso princípio do homem é o lobo do próprio homem. Você não precisa procurar na floresta, na mata, um selvagem, porque você já é o selvagem. Partindo do princípio de que o ser humano nasce mal, nesse sentido, mal não que ele vai arquitetar, tal, mas no sentido de que ele pode promover o mal para o outro sem ter consequências. Então, o estado de natureza, ele vem para tirar desse estado, o estado de natureza não, o estado absolutista, ele vem justamente para tirar a população, o povo desse estado de natureza, que também é um estado de guerra, porque você está sempre confrontando.
e colocar em leis, onde agora você deve ser obediente a essas leis que é feita por um monarca. E você deve temer as consequências disso, caso você não siga essas leis. Então, qual que é a função do Estado para o Hobbes? Garantir essa paz. Mas aí vem outras concepções. No século XVII, também o século XVII, que é o século do Thomas Hobbes, a gente tem aí um dos pais do iluminismo, da filosofia iluminista, que é o John Locke. E o John Locke, ele também fala sobre um estado de natureza. Só que diferente do estado de natureza do Thomas Hobbes, o John Locke defende que no estado de natureza nós temos direitos inalienáveis. O que são esses direitos? São direitos que você nasce com eles e ninguém pode te tirar. Entre grande parte desses direitos estão a sua vida, o direito a ter uma propriedade e o direito à sua liberdade, seja uma liberdade de escolha, uma liberdade de expressão, o direito de ir e vir. O Estado, na defesa do John Locke, ele defende o processo de uma monarquia parlamentar constitucional. Inclusive, ele estava presente na famosa Revolução Gloriosa, tá? Qual que é a Revolução Gloriosa? Aquela que colocou o Guilherme de Orange no poder na Inglaterra, o monarca holandês no poder na Inglaterra, derrubando a segunda dinastia dos Stuarts na Inglaterra, que era uma dinastia de caráter absolutista. E falou, não, agora o monarca, o rei, deve seguir a Constituição. O parlamento, ele é tão importante quanto. Então, John Locke, ele defendia esse modelo de monarquia constitucional, segue-se a Constituição, e para ele, função entre grande parte das funções do Estado é garantir os direitos individuais. Isso é muito influente em constituições liberais, tá? Garantir os direitos constitucionais, como o direito à sua vida, o direito à sua liberdade, o direito de obter propriedade. Tá? É excludente, porque nem todo mundo tem essa condição. Você tem o direito de conseguir, caso tenha condições, tá bom? Mas o Estado deve garantir esses direitos a você. Outro filósofo agora, dentro do iluminismo, a gente está falando do Barão de Montesquieu. Montesquieu, para ele, o Estado, aí ele fala de uma forma desse Estado. O Estado não deve ser absolutista e não deve centralizar os poderes. O Montesquieu não é o inventor dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o Montesquieu é o que propõe a separação entre os poderes de forma harmônica, independente entre si. Se lá no Thomas Hobbes esses três poderes estavam todos nas mãos de um monarca, que é o rei absolutista, o Montesquieu fala, é preciso dividir esses três poderes, porque um poder acaba barrando o outro, se necessário. Sabe? Então, o poder executivo está tentando ter atitudes autoritárias, mas ele não está nas leis, as leis não contam isso. Então, o poder legislativo coloca o poder executivo em seu devido lugar. E assim pode acontecer ao contrário também, tá bom? Então, Montesquieu, ele divide esses três, ele propõe a divisão entre os três poderes, dando uma grande ênfase, inclusive, porque a sua obra, inclusive, se chama O Espírito das Leis, na legislação, que para o Montesquieu, o que são as leis? As leis são um acúmulo que representam a sociedade, um acúmulo de ideias que representam a sociedade, então as leis devem ser respeitadas, porque elas estão ali porque representam a sociedade. Então nada para o Montesquieu deve ser feito de forma autoritária. Ainda dentro do iluminismo, em Jean-Jacques Rousseau, talvez aí o mais novo dos iluministas, mas tão brilhante quanto os outros também, o Rousseau, ele diz, ele também é um dos contratualistas que fala da formação da sociedade civil através de um contrato social, mas ele diz que nesse estado de natureza, as pessoas não entravam em guerra, é diferente do de Thomas Hobbes, porque para o Rousseau, você vivia só de acordo com as suas necessidades, que é comer e dormir. E aí passou a ter necessidades mais amplas, os seres humanos passaram a ter necessidades mais amplas e formaram a sociedade civil. Para o Rousseau, ele fala inclusive três formas, né? Ele fala sobre monarquias, ele fala sobre aristocracias e em cidades menores, estados menores, ele fala em democracias participativas, feitas nas praças. Independente de ser monarquia, de ser poder da aristocracia, de ser poder
da aristocracia, dos magistrados, ou de ser uma democracia. Para o Jean-Jacques Rousseau, o Estado ele tem por objetivo garantir a soberania do povo e as vontades desse povo. Então o Estado ele está ali a serviço do povo, segundo a concepção do Jean-Jacques Rousseau, não se pode ignorar a vontade popular, tá bom? A gente chega agora no século XIX, na verdade, entre o século XIX e o século XX, já falando dos pais da sociologia, a gente vai falar aqui, por exemplo, de Max Weber. Max Weber, por exemplo, ele vai definir o Estado com uma relação de dominação. O Max Weber define o Estado como uma relação de dominação. A dominação, o Estado, uma forma de dominação legítima, onde o povo, através das suas escolhas, tem lá o Estado para dominá-lo. Então é uma forma de dominação legítima, e esse Estado tem um monopólio, novamente, legítimo, atenção, um monopólio legítimo do uso da violência, que é a violência policial, segundo Max Weber. É a chamada violência, existem formas de violência, segundo Weber. A violência advinda do Estado, que é para a manutenção da ordem, é uma violência legítima, porque é uma escolha que foi feita. Então, é uma forma de dominação legítima que utiliza o monopólio da violência, também legítima, segundo a concepção do Weber, da manutenção da ordem. Mas e aí? Aí a pergunta que a gente fez lá no começo do nosso vídeo. Então, qual que é a função do Estado? Seguindo vários desses aspectos que a gente abordou, de vários pensadores, de vários filósofos, e entre várias outras coisas, vários debates, entre outras pessoas também, várias, múltiplas até hoje, a gente não define o Estado com uma única função, mas o Estado com várias funções. Entre essas funções, elas estão ligadas direto ao povo, estão ligadas direto à nação. Então, o Estado tem várias funções. Funções executivas, de estabelecer uma ordem política em determinado país, dependendo da Constituição, garantindo políticas públicas e garantia de direitos. Funções legislativas, de estabelecimento de leis e fiscalização. Funções jurisdicionárias, que são funções para a solução de conflitos entre povos, entre as pessoas. Então o Estado tem que solucionar conflitos entre as pessoas. Como é que você vai definir, por exemplo, trazendo aqui para vocês, tá tendo um evento público e tem uma questão de desordem, há uma questão de, é um roubo. O Estado precisa definir isso. Através do qual? Aí, nesse caso, a gente lembra lá de Montesquieu, lá no Poder Judiciário, por exemplo, vai definir, ele vai atuar para tentar resolver esses conflitos, baseado na lei, tá? Baseado na lei, logicamente. Então ele tem funções também de defesa da integridade nacional, da integridade territorial. O Estado tem o dever de garantir a integridade territorial de um país, para que não haja invasores e garanta a soberania desse país. O Estado tem o dever de garantir, através da fiscalização, o cumprimento dos deveres nossos aqui da população. Em linhas gerais, se a gente for definir, o Estado ele precisa manter a ordem dessa sociedade. Mas em constituições, por exemplo, liberais, como é o caso no Brasil, como é o caso em boa parte do mundo ocidental, esse Estado então tem funções de garantia de ordem dentro de democracias liberais, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, mais do que tudo, entendido as funções do Estado. Deixa aqui nos comentários, suas contribuições são sempre muito importantes, gente. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!